Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião de desobsessão de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, sendo hoje sexta-feira, dia 30 de abril, último dia do mês, rogando a espiritualidade que possa nos abençoar, amparar e proteger. Lembrando o ano 2021. Nós estamos trabalhando o livro dos médiuns, segunda obra da codificação espírita. Encontramos já na segunda parte, dentro do capítulo 16, onde Allan Kardec vem trabalhando conosco dos médiuns especiais. Ele vai dividir este capítulo em duas partes, de forma geral. Ele vai nos falar das aptidões dos médiuns e vai nos apresentar um quadro das diferentes espécies de médiuns. E dentro das aptidões e das diferentes espécies de médiuns, ele classifica em duas grandes categorias. A dos médiuns de efeitos físicos, que nós já estudamos, e a dos médiuns de efeitos intelectuais, ao qual estamos atualmente trabalhando dentro da mediunidade de psicografia, ou mediunidade dos médiuns escreventes, conforme ele coloca para nós. Dentro dessa colocação de Kardec, ele vai trabalhar conosco essas faculdades aos quais os médiuns poderão se apresentar dentro da mediunidade de psicografia, apresentando 5 pontos ou 5 tomos, onde o primeiro nós já estudamos, que foi no estudo anterior, onde ele foi falar sobre o modo de execução. O que vem a ser isso? A forma como o médium pode executar a psicografia. Na classificação dos médiuns mecânicos, semimecânicos, intuitivos. Bom, estudamos. O segundo ponto, ou segundo tomo, que nós vamos estudar hoje, ele vai desenvolver conosco as faculdades que os médiuns poderão trabalhar no seu desenvolvimento. Como que se dá o desenvolvimento dessas faculdades? Nós vamos ver hoje. O terceiro tomo, ele vai trabalhar o gênero e as particularidades das comunicações. Como que as comunicações chegam até nós, de que gênero, de que forma? Como que ele vai classificar isso? Veremos depois. As qualidades físicas do médium, algo interessante, porque vai influenciar e muito no tipo de faculdade mediúnica que ele terá. Kardec vai nos apresentar isso. E, por fim, as qualidades morais dos médiuns. Bom, esses são os 5 pontos ou 5 tomos em que Kardec vem trabalhando neste capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Hoje, vamos trabalhar especificamente o desenvolvimento da faculdade. Como que se dá? A partir do item 192, do capítulo 16 do Livro dos Médiuns. Bom, ele vai apresentar para nós um quadro onde o médium, ao iniciar o processo de desenvolvimento da sua faculdade, algumas características que são bem peculiares a nós mesmos, principalmente na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, onde às quartas-feiras nós temos o trabalho de educação da mediunidade, ou desenvolvimento da mediunidade. É quando uma pessoa ela se interessa em aprofundar nos estudos da doutrina dos espíritos, e na quarta-feira ela terá a oportunidade de ter um contato direto com as manifestações ou com as comunicações entre o plano físico e o plano espiritual. Mas para que ela assente-se numa mesa de uma sala mediúnica, ela precisa primeiramente passar por um período
de estudos, a fim de que ela possa iniciar uma compreensão acerca da doutrina espírita e de como que ela se fundamentou em nossa humanidade. Então, a pessoa precisa ter, pelo menos, um entendimento, um conhecimento básico para iniciar. E aqui, Kardec vai nos apresentar uma variedade que são médiuns novatos, médiuns improdutivos, médiuns já formados, médiuns lacônicos, médiuns explícitos, médiuns experimentados, médiuns maleáveis, médiuns exclusivos, médiuns para evocação, médiuns para ditados espontâneos. Então, essas são as variedades segundo o desenvolvimento desta mediunidade de psicografia, o que pode dar também em relação a outro tipo de faculdade, como a psicofonia, a clareaudiência ou audiência, a vidência ou clarividência. Bom, médiuns novatos. O que vem a ser médiuns novatos? É justamente aqueles que chegam à casa espírita, sabe que tem um tipo de mediunidade, embora ele ainda não saiba detectar como que isso se dá. É quando uma pessoa ela sente uma impressão ou uma intuição acerca de algo que não é físico, como nós já estudamos, e aí alguém diz a ela para procurar uma casa espírita, procurar entender o que está acontecendo com ela. E essa pessoa chega, ela é acolhida e ela é direcionada a uma reunião de desenvolvimento da educação de sua mediunidade. Então, essa pessoa é novata, embora ela já tenha a faculdade em si. E vai se apresentando no decorrer da sua existência até ela chegar à casa espírita. Pode acontecer também que a pessoa chegue à casa espírita sem perceber que tem qualquer tipo de faculdade mediúnica e ela ali atuando nos estudos, nas tarefas, com o tempo a faculdade pode se apresentar ostensivamente. Isso também é comum e pode acontecer. Então, esse tipo de médium, ele é novato por quê? Aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Então, eles têm uma impressão, têm uma intuição, sente alguma coisa que não é do âmbito material, é mais espiritual, mas ainda são como que inexperientes, não conseguem identificar, definir. No desenvolvimento da sua faculdade, o novato, então, ele vai aprendendo gradativamente a ler aquilo que é dele e aquilo que não é dele. Quando eu falo ler, não é ler um texto, é ler em si, é fazer uma leitura de si mesmo. Ok? Esses são os novatos. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas e aquele que chega na casa espírita, vai participar dos estudos, faz curso de passe, dá o passe, faz as tarefas, mas a mediunidade ostensiva ainda não se caracterizou. Ele pode vir a ter essa faculdade ostensiva? Pode, caso ele a tenha no seu corpo orgânico de forma predisposta. Porque Kardec vai definir para nós que os médiuns, isso é muito importante, que os médiuns ostensivos, aqueles onde a mediunidade se caracteriza de uma forma
patente, visível, já trazem uma predisposição orgânica no corpo físico. Isso se liga à reencarnação. Então, o espírito, antes de reencarnar, foi implementado no seu corpo físico estruturas onde, no decorrer da sua existência, ele iria se deparar com essa situação. A mediunidade, de forma ostensiva, chamando ou despertando para um tipo de experiência necessária ao seu espírito. Então, isso é muito importante nós frisar. Porque há muitos irmãos que chegam à casa espírita e pensam que não tem mediunidade ostensiva, porque ela não traz uma característica mais visível. Mas ela pode ir se apresentando no decorrer de suas atividades dentro da casa espírita. Pode. E esse médium é novato? É. Porque quando ele vai lidar de forma mais direta, embora já tenha um conhecimento da mediunidade, das manifestações e tudo, é diferente ele está observando no outro quando isso acontece em si mesmo. Ele tem uma observação, ele pode aprender com essa observação, mas quando ela vai se caracterizar nele mesmo, na pessoa, é diferente. Porque ele vai aprender a lidar agora com esse tipo de sensação. E isso, para ele, vai ser uma novidade. Ele vai precisar estudar a si mesmo e a sua faculdade mediúnica. Esses são os médiuns novatos. Então, pode se dar dessa forma, como eu falei, ou pode se dar daquele que já apresenta durante a sua existência, né? Ela inicia na infância, vem na juventude, e a coisa vai apertando até que ele chega à casa espírita e ali ele é direcionado. Nós temos os médiuns improdutivos. O que vem a ser? Bom, são aqueles que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes. Apenas monossílabos, traços ou letras sem conexões. Então, o médium improdutivo, ele tem a faculdade. Nós estamos falando aqui do médium por psicografia, tá? Vamos lembrar disso. Porque se for o psicofônico, querendo ou não, ele vai falar. Mas pode acontecer que um médium psicofônico seja improdutivo, no sentido de, na escrita, apenas alguns traços, apenas algumas letras sem conexão? Como que poderia dar isso na psicofonia? Como que o médium poderia dar passividade à fala de um espírito se ele é improdutivo? Pode se dar? Pode. Mas é muito comum? É. Mas, Delano, como assim? Justamente porque vai caracterizar justamente o médium novato para o médium improdutivo. O médium novato ele não está aprendendo a lidar com a faculdade em si mesmo. Então, quando ele passa a escrever, caso ele tenha a psicografia, ou quando ele começa a dar passividade através da fala, quando ele é ainda muito inseguro de si mesmo, vai ser justamente, tanto na escrita quanto na fala, monossílabos. Às vezes ele vai querer dar uma frase, só inicia, mas não completa a frase. Há uma entidade ali vinculada a ele, só que ele não consegue dar a passividade por completo, embora o espírito esteja ali do lado dele. E muitos podem perguntar assim, mas qual seria a finalidade do espírito estar próximo a ele, tentar se comunicar e o médium não conseguir dar a passividade?
Acontece que nós que estamos encarnados não sabemos a profundidade do trabalho espiritual. E pode acontecer que os próprios espíritos, a equipe espiritual, conhecendo a característica do médium, vai aproximar dele justamente um espírito que precisa, naquele momento, apenas receber energias mais animalizadas. O espírito vai ter a vontade de falar, mas o médium ele ainda é novato e improdutivo, ele está no processo de educação, de desenvolvimento. Lembrando a todos que a mediunidade nós sempre estaremos estudando, como encarnados e depois como desencarnados. Mesmo por ter passado por uma atividade de educação, de desenvolvimento dentro de uma casa espírita, independente de quantos anos você fez isso, em se tratando de mediunidade, estaremos sempre no processo de aprendizagem. Então, o médium produtivo, tanto na escrita quanto na fala, um espírito pode se aproximar, vindo por intermédio da espiritualidade, a espiritualidade ali trabalhando com aquela entidade, apenas para aproximá-la a ela do corpo perispiritual do médium, da reunião, para ela captar as boas vibrações, as boas energias, não somente do médium, como do ambiente da sala mediúnica, que vai favorecer, em muitos casos, irmãos nossos que estão num processo de perturbação. Isso se dá? Se dá. E é muito comum, justamente, no processo de desenvolvimento da educação da mediunidade. Nas quartas-feiras, por exemplo, quando a pessoa assenta-se à mesa pela primeira vez e ali vai tomando afinidade, vai entrando em sintonia, compreendendo em si mesmo o exercício da sua mediunidade, a espiritualidade faz isso constantemente. Nessa fase, o médium é improdutivo. Ele pode passar de fase, ou seja, deixar de ser novato e improdutivo? Pode. A experiência vai caracterizando isso. Mas pode acontecer que o médium ele continue improdutivo? Perfeitamente. Ele pode continuar improdutivo no sentido, vejam bem, no sentido de dar uma passividade completa. Mas ele é altamente produtivo porque ele poderá ser considerado médium vibracional. Então, os médiums vibracionais, eles podem ter a faculdade ostensiva, como também não podem ter uma faculdade ostensiva. E aqueles que têm uma faculdade ostensiva e às vezes não conseguem completar uma comunicação, tanto na escrita quanto na fala, mas eles estão vibrando e a qualidade da sua vibração, muitas vezes, sustenta uma reunião ou um trabalho mediúnico. Então, isso tem que ficar claro. Todos que participam de uma sala mediúnica, de um trabalho dessa natureza, estão produzindo e todos têm uma função importantíssima na reunião. Então, nós precisamos compreender isso. E a espiritualidade nos utiliza. Às vezes, a pessoa está sentada ali na sala e ela não tem a mediunidade ostensiva, mas está ali vibrando e a espiritualidade está utilizando recursos desta pessoa para trabalhar com os espíritos. São os médiuns vibracionais. Bom, existem os médiuns que Kardec define como feitos ou formados. O que vem a ser esses médiuns? São aqueles cujas as faculdades já estão completamente desenvolvidas. Eles vão transmitir as comunicações com maior facilidade, com mais presteza, sem nenhum tipo de hesitação.
E aí Kardec traz algo importante. Concebe-se que este resultado só pelo hábito pode ser conseguido, porquanto nos médiuns novatos as comunicações são lentas e difíceis. Claro, né? O médium novato está no processo de aprendizado, então a comunicação é lenta e difícil. Mas os médiuns que já são formados, aqueles que já habituaram a lidar com a faculdade em si, compreendendo o tipo de mediunidade ao qual ele é detentor, ele, então, com a experiência, vai dar passividade, tanto psicofonicamente como psicograficamente, de uma forma mais rápida. Médiuns lacônicos. O que vem a ser isso? Aquelas comunicações, embora o médium receba com facilidade, elas são breves. São aquelas escritas ou falas rápidas. Então, há médiuns que têm essas características. Quando ele vai dar passividade para que o espírito escreva por seu intermédio, ou para que um espírito fale por seu intermédio, é uma fala rápida, breve. São chamados médiuns lacônicos. Médiuns explícitos são aqueles onde as comunicações que recebem têm toda a amplitude e toda a extensão que se podem esperar de um escritor consumado. Olha que coisa interessante. Se há um médium lacônico, aquele que a comunicação é rápida, breve, existe um médium explícito, que são aqueles que vão se caracterizar justamente por ditados pelos espíritos, com folhas e folhas e mais folhas, podendo se tornarem esse tipo de médium explícito, um médium escritor, por exemplo, receber uma obra mediúnica por um espírito. Então, isso é muito comum. Agora, vejam bem, Kardec coloca, esta aptidão dos médiuns explícitos resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos, da sintonia, da afinidade dele com o espírito. Os espíritos os procuram para tratar de assuntos que comportam grandes desenvolvimentos. Então, lá no cantinho, nós temos esse tipo de médium. Explícitos. Por exemplo, os médiuns que atuam na reunião de orientação da terça-feira, eles vão escrever, dando ali a orientação. São médiuns explícitos. A experiência vai trabalhando. Então, eles têm uma facilidade para isso. Há os médiuns explícitos nas reuniões mediúnicas? Há. A grande maioria dos médiuns ostensivos do cantinho são explícitos, tanto na parte por psicografia quanto na parte psicofônica. Por quê? Dão comunicações com presteza, com facilidade e com desenvolvimento. Aqueles que participam de uma reunião mediúnica, seja no cantinho ou fora do cantinho, vão identificar isso. Imagine uma comunicação de um espírito através da psicofonia por quase 20 minutos. Olha o tempo de desenvolvimento. É um médium explícito. Existem os médiuns experimentados. Quem são estes? Kardec diz, aqueles cuja há uma facilidade da execução, onde o hábito, aos quais muitas vezes foram adquiridos com o tempo. Enquanto a experiência resulta de um estudo sério de todas as dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo, a experiência dá ao médium o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam. Para lhes apreciar as qualidades
boas ou más, pelos mais minuciosos sinais, para distinguir o embuste dos espíritos zombeteiros que se acobertam com as aparências da verdade. Facilmente se compreende a importância desta qualidade, sem a qual todas as outras ficam destituídas de real utilidade. O mal é que muitos médiuns confundem a experiência, fruto do estudo, com a aptidão, produto da organização física. Julgam-se mestres, porque escrevem com facilidade, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos mentirosos. Então, vejam bem, o médium experimentado, segundo a definição de Kardec, não é aquele onde a faculdade vai se apresentar com toda aquela presteza e habilidade dos médiuns explícitos. Os médiuns experimentados são aqueles que, por intermédio da sua experiência, conseguem detectar a qualidade do espírito, a natureza moral do espírito que se comunica. Se é um bom ou se é um mau espírito. Se é um espírito que está passando por um embuste, tentando ali trabalhar um processo de mistificação. Então, um médium experimentado ele conseguirá identificar isso. Porque o médium pode ter 30, 40 anos de faculdade mediúnica, lidar com os espíritos, com as manifestações durante todo esse tempo, e ainda não ter atingido essa qualidade de experimentado. É onde Kardec nos chama a atenção. Porque olha o que ele diz. Muitos médiuns confundem a experiência, que é fruto do estudo, com a aptidão e o produto da organização física. Julgam-se mestres porque escrevem com facilidade, porém, repelem todos os conselhos e se tornam presas de espíritos hipócritas e mentirosos. Então, Kardec dá essa observação. Isso é muito importante para que nós estejamos atentos. Existem os médiuns maleáveis. Quem são? Aqueles cuja faculdade se presta mais facilmente a diversos gêneros de comunicações. Bom, essa espécie de médium, conforme Kardec aqui diz, ela vai se aproximar muito dos médiuns sensitivos. Por que maleáveis? Porque são médiuns que recebem espíritos femininos, masculinos, espíritos artísticos, espíritos que têm algum tipo de que teve alguma qualidade no plano físico, algum dom, como música, pintura, poesia, alguma arte. Então, um médium maleável, ele transita muito bem pelas comunicações aos quais os espíritos utilizarão por seu intermédio. Agora, vejam bem, Kardec vai definir aqui para nós médiuns exclusivos. O que vem a ser isso? Aqueles pelos quais se manifesta de preferência um espírito. Pode se ligar até com a exclusão de todos os demais, o qual responde pelos outros que são chamados. Então, vejam bem. Lá no cantinho, é muito comum nós sabermos que o nosso irmão Joaquim, o pai Joaquim, como irmão Amantino, se manifesta por intermédio do médium Nestor. E aí muitos podem dizer, mas o Nestor é um médium exclusivo do irmão Joaquim, do irmão Amantino. Bom, Kardec vai dizer o seguinte, isso resulta sempre da falta de maleabilidade. Por que ele está explicando que um médium pode ter essa característica de exclusivo por parte de um espírito? Quando o espírito é bom, pode-se ligar-se ao médium
por simpatia ou com intento louvável. Quando é mal, é sempre objetivando por um médium na sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade, muito próximo da obsessão. Então, quando o médium ele é exclusivo de todos os demais, tem essas duas características. Porque há uma afinidade do espírito com o médium, e aí nós vamos se reportar a existências passadas. Exemplo, Francisco Cândido Xavier, ele teve várias reencarnações, uma ligação muito íntima com o espírito que foi o seu mentor, Emmanuel. Então havia ali uma conexão. Mas o Emmanuel se manifestava também por outros médiuns. Se ele manifestava por outros médiuns, não quer dizer que o Chico era apenas de exclusividade dele. Da mesma forma que o irmão pai Joaquim já se manifestou no... Delano, travou. O meu som foi desativado aqui, eu ativei. Eu voltei, eu vi que foi Delano, desativado e eu ativei. mas assim, Então, pode acontecer que o irmão Joaquim, ele se manifeste como irmão Mantino por outros médicos, como já aconteceu. Delano, Exemplo, na reunião de ação, de quarta-feira, que nós temos na você tá nossa me casa, ouvindo? estou ouvindo perfeitamente. Olha só, Ah, eu acho, Delano, eu não sei, Delano, é o Emmanuel. Engraçado, eu nunca soube que o Emmanuel já se manifestou por meio de outros médiuns, não. Que para mim, ele sempre se manifestou com o Chico. Na verdade, pelo menos a gente não vê isso como uma obsessão, porque ele tinha um compromisso grande com o Chico e o Chico, um compromisso enorme com ele. Tanto é que eles fizeram um trabalho maravilhoso, né? perfeitamente. Mas Mas assim, mas para mim, o Emmanuel era um médium exclusivo do Chico, por ele ser guia do Chico. sim, o Emmanuel, o Chico, ele tinha uma mediunidade, além de todas essas características aqui que ele possuía, muitas delas, ele tinha uma mediunidade e exclusividade por parte de Emmanuel, devido à tarefa e o trabalho que os dois teriam que desenvolver aqui no plano físico. Sim. Só que Kardec chama-nos a atenção que isso pode se dar de duas formas. Dessa forma, né, quando o objetivo é para o bem, o espírito liga-se ao médium por simpatia ou com intento louvável. Então, sabemos que Tá. É, Emmanuel e Chico tinham uma afinidade entre eles e um uma grande intenção compromisso. louvável. Mas pode acontecer também o contrário. O que Uhum. Kardec nos chama a atenção. E, às vezes, observando o fruto daquilo que se apresenta o médium, pode aquele fruto não ser um bom fruto. É aí que entra Ah, justamente a dependência de um médium esbarrando ou indo para um processo obsessivo. É isso que nós temos tá que estar certo, atentos. é. Né? A qualidade que se apresenta o Entendi. fruto. O fruto, no caso, é a faculdade mediúnica. O nosso objetivo é: Aham. esse fruto é bom? Se é bom, beleza. Mas se não é, um pé atrás. E é interessante isso, Anália, e é justamente bom você ter trazido isso, porque vai nos mostrar justamente essa variedade que o exercício mediúnico pode ter, Uhum. tanto para o bem quanto para o mal, o lado negativo. Com certeza. Daí, Aí é o nós médium que vai ter estar que tomar atentos. cuidado, É, né? justamente. Existem os médios de evocação. Esse tipo de médium, Kardec coloca que são aqueles que são mais maleáveis a receberem gêneros de comunicação por evocação. Então, a época de Kardec será muito comum, pois Kardec evocou
muitos espíritos. Então, a espiritualidade superior trazia esses espíritos e haviam médios ali, juntamente a Kardec, que tinha essa característica. Agora, vejam bem, hoje, esse tipo de mediunidade não é comum. Por exemplo, eu posso sentar numa sala mediúnica com um médium e fazer uma evocação de um espírito? Com qual finalidade? Com qual objetivo? Mas, à época de Kardec, foi necessário justamente para identificar uma variedade das faculdades. Existem os médiuns para ditados espontâneos. São aqueles que recebem comunicações espontâneas de espíritos que vão se apresentar sem ser chamados. Também muito comum, não somente à época de Kardec, como nos dias atuais. Lá no cantinho, por exemplo, no processo de educação mediúnica, quando uma pessoa ela senta à mesa, ela vai receber ditados espontâneos, porque ela está ali trabalhando o exercício, desenvolvimento e aprendendo a ter uma experiência. E isso pode se dar depois, quando ela já tem uma certa experiência no trato da mediunidade? Pode. Quantas pessoas recebem ditados espontâneos na nossa casa espírita? Pela psicografia, ou até mesmo pela psicofonia. Uma entidade chega, se assoma do médium e dá uma comunicação de forma espontânea que o médium não sabe identificar quem era aquele espírito. E aí cabe àqueles que estão escutando avaliar se a comunicação foi boa ou não. Ok? Bom, então, esses são os tipos que Kardec nos apresenta no trato do desenvolvimento que pode se apresentar o médium para com a sua mediunidade de psicografia ou de outras, nos casos, como a psicofonia. Então, nós vamos fechar por hoje, né, essa parte, e aí vamos dar continuidade depois ao item 193, onde Kardec vai nos apresentar o médium segundo o gênero e as particularidades das comunicações. Ou seja, que tipo de comunicação o médium pode obter? As particularidades das mesmas. Isso será o estudo do próximo item. Então, nós vamos fechar fazendo a leitura do livro Palavras de Vida Eterna. Delano, posso Oi? perguntar uma coisa? Pode ficar à vontade. Deixa eu te falar, porque você estava falando aí da comunicação, e quando a gente tem, por exemplo, né, que eu trabalhei no hospital psiquiátrico muito tempo, esse tipo de comunicação que vem através de um paciente psiquiátrico, por exemplo, dentro do hospital, a gente pode dizer, então, que esse segundo não é igual pela afinidade, né? Você falou. Do Chico, por exemplo, doutora Mantini, é pela afinidade. E no caso dessa comunicação do paciente psiquiátrico? Pode ser pela afinidade, sim, viu, bem? Pode ser. Agora, veja bem. Mas, porque não é o lugar ideal, né? Não, aí que entra um outro fator. O Kardec ele vai apresentar o modo de execução da mediunidade, o desenvolvimento da mediunidade, o gênero particular das comunicações, as qualidades físicas e as qualidades morais do médium. Então, nós vimos o primeiro, que foi o modo de execução, hoje, o desenvolvimento dessa faculdade, e no próximo tomo nós vamos observar os gêneros dessas particularidades. No caso em questão, que você está trazendo, de uma pessoa que está no hospital psiquiátrico e, às vezes, ela dá comunicação e nota-se claramente que ela está dando passividade a uma entidade espiritual, essa entidade ela tem um tipo de sintonia ou de afinidade com aquele médium. Ela tem. A questão é que esse tipo de situação
da mediunidade, a gente fala que é uma mediunidade que está, conforme os espíritos vão definir, principalmente com Chico Xavier, na obra Nos Domínios da Mediunidade, onde há um estudo profundo por parte da espiritualidade, é uma mediunidade em desequilíbrio. Então, é muito comum nós observarmos médiuns ostensivos que dão passividade sem saberem que são médiuns ostensivos, mas que trazem um grau de desequilíbrio pelo fato de não buscarem o entendimento ou de ignorarem ou desprezarem esse tipo de manifestação que acontece por ele. Hoje, nós estamos tendo uma abertura muito grande neste campo. Há décadas atrás, quando isso se apresentava em algumas famílias, as pessoas internavam, porque achavam que Beltrano, Ciclano ou Fulano estava ficando louco. E, na verdade, era um tipo de manifestação, era um espírito ali tentando dar uma comunicação ou agir de uma forma negativa justamente para provocar um certo descontrole no médium e na família. Então, veja Delano, bem. Sim. Delano, Oi? mas pela minha experiência, isso acontece demais ainda, Mas sabe? acontece? Cenas, Acontece? nossa, muito, demais da conta. Você vê, ó, no André Luiz, eu mais expedito, participando de reunião mediúnica lá. Então, assim, em relação ao número de pessoas internadas e as pessoas que entram para o nome para a reunião, assim, você pega 10, 20% no máximo. E onde eu trabalhei, que não tinha o trabalho mediúnico, né? Igual Sim. tem, a gente participa no André Luiz, lá no Galba, por exemplo, o paciente começava a servir, igual eu, né, a gente que conhece um pouco da doutrina, eu via nitidamente, eu e um funcionário que estava dando passividade, entendeu? Tá? Mas Mas para o tá, sim. médico, ele ia lá e medicava. Eles não Sim. aceitam. Não, o médico ele vai trabalhar justamente com o fator da ciência, ignorando essa questão espiritual e trabalhando um campo de perturbação, né, do cérebro como um processo de alucinação ou alguma coisa nesse sentido. Mas nós que somos espíritas, que já temos esse entendimento, essa abertura, nós observamos isso diariamente. Diariamente. Claramente. Às vezes, você está andando na rua, você vê uma pessoa passando, você vê nitidamente que a pessoa está mediunizada. A gente observa isso. Então, é muito comum. Né? Quem tem uma certa experiência, faz uma observação, você verá que a pessoa está completamente mediunizada. Em muitos casos. Então, mais um motivo de nós estarmos sempre estudando e procurarmos estar atentos. Porque a comunicação, o intercâmbio, gente, ele é natural. Ele se dá de forma tão assim rápida, natural, que a gente nem percebe. Dentro do lar mesmo. Às vezes você está conversando com uma pessoa dentro do seu lar, um ente amado, e, dependendo do grau da conversa, ele pode estar mediunizado ou pode estar sob a influência de um espírito. Isso é nítido. A gente percebe isso. Daí o cuidado que nós temos que ter em procurarmos estarmos sempre estudando a doutrina, avaliando esses pontos e, principalmente, nos avaliando a mediunidade. Se você tem ostensiva ou não, é preciso estar sempre fazendo essa avaliação. Tranquilo? Tranquilo, ok. Obrigado, viu? Nós agradecemos. Né? E a gente acha que nos hospitais psiquiátricos, né, é claro, existem casos, vamos lá, não vamos generalizar, existem casos realmente que há uma lesão por parte do paciente
do campo científico. Com certeza. Mas há também muitos casos que são de natureza espiritual e que muitos médicos ignoram essa realidade ainda. Bom, então, livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 171, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, paciência em estudo. É na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 19. Todos necessitamos de paciência uns para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Paciência é serenidade, calma. Porém, não é aprovação ao desequilíbrio, é compreensão, entendimento. No entanto, não é passaporte ao abuso, é harmonização, ajuste. Todavia, não é apoio à delinquência, é tolerância, brandura. Entretanto, não é coenestação com o erro deliberado. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou o desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição do obstáculo, sem toques de alarde e sem farpas de irritação. Em todos os aspectos da paciência, recordemos Jesus. O Mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Nunca se apaziguou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações, diligenciando meios de tudo renovar para o bem, e em lhe lembrando a sinceridade e a franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente que não hesitou em regressar depois da morte ao convívio das criaturas humanas que o haviam abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos, que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhe a obra libertadora, e não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceitos, e por isso mesmo capazes de omitir a verdade e estabelecer a perturbação. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus imensamente, a equipe espiritual do Cantinho, e vibrarmos pela nossa humanidade, envolver os corações queridos de todos nós, estando eles encarnados ou não. E através dessa prece, possamos levar a nossa gratidão a Jesus pelo muito que ele tem feito a cada um de nós. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis, Jesus, cairmos em novas tentações, livrando-nos de todo o mal, porque somente em ti encontramos a paz, a verdade, o amor, todo sempre, e assim o seja.
Assim seja. Delano, muito obrigado.